Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Olá, muito boa tarde. Estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV. Da 1 às 2 da tarde, logo depois do RDC Esporte, tem o nosso debate no Virando o Jogo, da 1 às 2 da tarde, ao vivo. E se você estiver nos acompanhando na madrugada, das 2 às 3 da manhã, a reprise do programa. Você nos acompanha pelo Sistema NET, nos canais 24 e 524. E também pelas nossas plataformas digitais. Você pode nos acessar pelo site rdctv.com.br ou ainda com as redes sociais, live de todos os programas, como agora o Virando o Jogo, através das redes sociais, tanto para o Twitter, YouTube, quanto no Facebook, programação ao vivo da RDC TV. Para todas as redes sociais, RDC TV Digital, para você estar conectado conosco. E os seus recados, além do Facebook, podem ser enviados também pelo nosso WhatsApp, 999 33 98 94. Aí está. 999 33 98 94 é o nosso WhatsApp. Para debater os assuntos do futebol, estão aqui Bruno Flores, Antônio Bavaresco, Thiago Rocha e Diogo Rossi. Temos aí, aliás, foi um domingo de muita transmissão do esporte, né? Começou às 2 da manhã com a Fórmula 1, o Grande Prêmio do Japão. Depois nós tivemos de manhã ainda, não sei se teve vôlei na madrugada também. Não, acho que foi nessa madrugada. Antes, não, foi nessa madrugada também, que o Brasil ganhou o título, né? Invicto, né? Isso. Invicto, mais um título mundial sobre os donos da casa, né? Sobre o Japão, a última vitória. Mas tivemos ainda ontem de manhã a seleção brasileira, depois tivemos o Grenal de aspirantes, que também foi e bem tivemos ainda os jogos da dupla Grenal, né? Internacional e Grêmio mais tarde. Então foi um domingo para as esposas reclamarem que os maridos estavam em frente da televisão o domingo inteiro. E aconteceu. Muito bem. Mas vamos começar com a amenidade, então. Seleção brasileira, ninguém gostou? Horrível, né? Horrível, burocrática, preguiçosa. Eu não gostei. O Tite previsível. O Tite, se ele fosse um diretor, desculpe o Diogo, claro. Mas se ele fosse um diretor de cinema, eu acho que ninguém iria mais ver filme dele. O cara já sabe todo o enredo e o fim do filme. Não, e todas as cenas, né? Era como isso, é que vão Diogo. ser? Não, eu não gostei porque eu me decepcionei, na verdade, com a seleção. Porque eu gostei da convocação da seleção brasileira para esses dois amistosos. O Tite não deixou nenhum jogador que merecia ter sido convocado fora dessa vez. A gente pode não. Talvez o Bruno Henrique do Flamengo. Mas é que daí era entre ele e o Everton, né? Não, aí daí não tem como. O Everton merecia. É isso aí que eu digo, assim, tipo, se a gente discutisse um ou outro nome, talvez... mas nenhum absurdo. Nenhum absurdo. Então isso me deixou feliz e me gerou expectativa. Aí eu ver o Brasil jogando do jeito que jogou é que me frustra. E me frustra mais pelo fato de que parece que o Tite, que diz ser um estudioso do futebol e que anda ao lado de pessoas que estudam futebol, parece que não vê os jogos dos seus jogadores. Ele não sabe onde o Coutinho joga, ele não sabe onde o Neymar joga, ele não sabe onde o Gabriel Jesus joga. Aliás, o Coutinho está fazendo hora Ele não essa. sabe onde o Coutinho não joga, né? Ele não sabe onde o Arthur joga, ele não sabe onde o jogador joga. Agora ele tentou uma mudança de esquema, tirando o Neymar da esquerda e passando Isso era o Neymar interessante, pro mas meio. não foi 10 Mas minutos. será que o Neymar se interessa por isso? Ele joga assim no PSG? Ele joga assim no time dele. Ele joga onde ele não quer jogar nesse lugar. Por que na seleção brasileira ele não pode jogar? Mas no PSG é diferente. Na seleção brasileira... Quer dizer que ali ele manda. Sim, e aí ele pode ficar mais à frente. Na seleção brasileira ele teria que alimentar um ataque. Qual foi o ataque de ontem? O ataque de ontem era Gabriel Jesus, Firmino e Everton. Era um baita ataque, né? Não, era um baita ataque. Mas, ao contrário do que eu vejo o Neymar do PSG,
ele não seria tão protagonista, porque com um meio-campo que tem Casimiro e Arthur, ele não teria condições de ficar só mais avançado também na minha ótica. Mas é uma espécie de... Tá, ele teria que construir para esses 3 atacantes também. É uma espécie de Everton Ribeiro, o Luan do Grêmio hoje, agora o Luan, porque o... da posição, não estou falando isso, do... Ok, mas e a cabeça do Neymar faz com que ele seja o construtor para esses outros? Mas sabe, Rogério, que passou bem longe disso. Os não, o Neymar jogou 10 minutos, né? 9 minutos. Não, e não parte nem dessa ideia. Eu vejo que a seleção brasileira é muito robotizada. É muito... O jogador tem que fazer tal função e daí ele não pode sair. E as trocas que o Tite faz completamente previsíveis. Pega o Jesus e troca de lado com o Everton, o Roberto Firmino volta um pouquinho mais para fazer a composição e o Gabriel Jesus infiltra para dentro da área. É muito previsível, muito pouco. O próprio Arthur, hoje no Barcelona, ele atua numa função até muito mais à frente do que ele estava aqui no Grêmio. Ele pisa na área, ele conclui, ele faz o papel de armação. E na seleção brasileira, ele é completamente distante dos jogadores de frente. Você não viu o Arthur fazendo nenhuma tabela com o Felipe Coutinho, com o Neymar, com o Gabriel Jesus, com o Firmino. Então, uma seleção muito estática. Agora, esse outro, voltando à questão do Neymar, ele jogando no meio, ele põe no banco o amigo dele, né? Que é o Felipe Coutinho. Mas tudo bem. Amigo de quem? Do Neymar. Ele põe Não, ele é muito mais dele. amigo do Tite, porque o Tite chama ele é o Couto. Porque o Couto... o Tite... Mas cara, o Tite é apaixonado pelo Felipe. O Felipe Coutinho tá fazendo hora extra. Já não era para ter sido convocado mais. Na minha opinião, um jogador que já viveu o seu auge, é aquele ator que já teve um grande sucesso e o cara fica escalando ele para ver se ele vai fazer. Sabe que eu gostei do jogo dele contra o Senegal, ele tá bem no Bayern. O Coutinho tá bem no Bayern. O problema é que o cara pega o Coutinho do Bayern e tu vê assim, Coutinho do Bayern no mês passado. Vai ser eleito até o melhor jogador de setembro, tá, da Bundesliga. 4 gols, 2 assistências. Perdão, 2 gols, 2 assistências. Jogando onde? Atrás do Lewandowski. Lewandowski, Coutinho. Sim, mas é assim que ele e joga 2 na pontos. seleção. Não, a seleção jogou aberto pela direita contra a Senegal. Contra o Senegal. E o Gabriel Jesus invertido. Mas ontem não, ontem ele jogou na função do Ele Neymar. entrou na função do Neymar. Eu penso que o Tite é muito mais amigo, não é do Felipe Coutinho. Ele é muito mais amigo do Felipe Coutinho. Do Neymar? Não, ele não é amigo ali, o Neymar é o chefe. Mas estou falando o Neymar é o chefe. Quando eu falo amigo, subordinado. Barbarias, quando eu falo amigo, é evidente que eu estou sendo bastante irônico nisso aí. Que é a grande manutenção do Tite na seleção brasileira, é essa relação que ele tem com o Neymar. Não, mas para mim o Tite, que é a maior decepção, ele hoje é amigo da CBF. Porque ele não acha ruim jogar contra a Senegal, contra a Nigéria, o próximo adversário do Brasil ser a Coreia do Sul. É um O dos último maiores... que achou caiu, né? Ele chegou. Falso moralista, chegou. não quis, não sei o que, nem vou falar, mas é falso moralista, só da boca para fora. Então o Tite hoje está numa zona de conforto que é justamente essa, é ele se dar bem com o Neymar, elogiar o Neymar e aí um vai sustentando o outro. Mas até o Neymar, é isso aí. até o Neymar eu vejo que, por mais que seja engraçado dizer isso, ele é vítima desse sistema do Brasil hoje. Porque no PSG, tu vê o Neymar, por mais que ele não queira jogar lá, jogando. Ele tem liberdade para criar, tem liberdade para participar com os jogadores. É isso que se quer dele. Na seleção brasileira ele não consegue. Não consegue. Porque ele também está travado no sistema do Tite. Tá todo mundo travado no sistema do Tite. Mas nessa aí ele machucou com 10 minutos. Mas aí é uma infelicidade, né? Coitado, vai ficar fora até do PSG. Pois é. Lesão muscular. Lesão Vamos ver se muscular, isso né? cria. Bom, seleção brasileira é isso aí. Vamos falar do Internacional. Eu gostei do Internacional. Não, peraí que eu tô até me ajeitar aqui. Eu gostei do Internacional e gostei até de escolhas que fez o Ricardo Colbachini. As mesmas do Odair, né? A minha dúvida é que eu fico... Zeca não. Teve uma Zeca diferença. Sim, porque daí o Odair convenceu o Zeca a jogar na esquerda e Não, ele tirou não é ele. essa a Mas diferença tudo que eu ia bem. destacar. Mas eu tenho uma É o dúvida. zagueiro. Mas convenceu quando ele saiu? Não, já tinha convencido, o Zeca já ia jogar na Por lateral que esquerda. que ele não Essa jogou pra mim é a antes? grande Essa diferença. é a grande novidade. E por que ele não jogou antes? Mas a minha grande dúvida é, o Inter não jogou bem, não venceu, mas não era culpa do Odair? Não. Eu não acho que o Internacional não tenha vencido porque não jogou bem. É que ele tinha um adversário de qualidade também, que era o Santos. Não vamos esquecer. Não vamos esquecer que ele tinha um adversário de qualidade. E eu gostei muito, inclusive, de posicionamento. Achei que ele ia botar o time muito atrás,
como ele tinha feito no Grenal aí dos aspirantes. Achei que ele ia botar o time muito atrás e ele não botou. Não botou. Inclusive, a opção que ele teve para a substituição do Patrick, eu achei ótima, porque ultimamente saiu o Patrick e entrava o Nonato. Entrava um outro volante e ele não. Ele chegou e colocou um meia. Podemos até discutir a qualidade do meia que ele colocou. Não entrou o Nonato porque ele não tinha o Nonato, né? Eu não sei dizer se ele... O Nonato treinou, né, na sexta-feira. Bom, ele não pôde jogar por... Ele não aguentaria os 90 minutos. Sim, mas o Nonato então, não estava no banco? Ele não começou jogando. Mas ele não estava no banco? Mas ele não ia ser aproveitado, ele não tinha condição. Sim, mas estava no banco para quê? Para figurar, para voltar aos poucos. Tá com problema no público. Mas se ele não tem condição de jogar nem 10 minutos, o Léo Moura não teria razão de ficar no banco. O Mineiro ficou no banco. Sim, mas tem que ter alguma razão para ficar no banco, porque se tiver uma necessidade, o jogador vai ser aproveitado. Por isso mesmo que ele ficou no banco. Se tiver alguma grande necessidade. Bom, tudo bem, então tinha. E ele poderia ter aproveitado o Nonato 10, 15 minutos que fosse nessa função. Não ia desgastar contra um jogo. Eu gostei que ele botou um meia atacante no lugar do Patrick. Por que o Patrick saiu? Porque eu acho que ele estava cansado. Não, eu não achei que ele estava mal. Tu achou ele mal? Mas é que o Patrick é aquilo ali, é aquela confusão que ele faz. Daqui a pouco na confusão, ele estava sendo vaiado pela torcida, mas ele teve o valor... Ele faz extremamente sem querer. Como a bola entrou é sem querer, ele chutou por querer. Até chegar nele... Ok. Não, mas não dá pra dizer que é sem querer quando o cara chuta pro gol. Aí é por bem. Querer. Só que, claro, a bola não entraria se não tem aquele desvio, enfim. Acabou não valendo. A torcida começou a entender Não, a um pouco torcida mais estava Patrick, vaiando ele e ele teve a personalidade. Eu não vou dizer que não é o tipo de jogador que eu gosto, mas eu tenho que reconhecer uma coisa, no caráter do cara. Ele estava sendo vaiado em algum momento do jogo e ele se manteve tentando as jogadas e fez várias boas jogadas, mesmo depois de ser vaiado. Então, esse mérito eu não vou tirar do cara. Eu vejo que o Patrick é um jogador absolutamente insuficiente para mudar. Não, isso é outra história. Não estou falando nem insuficiente tecnicamente. Ele tem as suas virtudes técnicas. Sim. Eu digo que ele é um jogador insuficiente para mudar uma proposta de jogo do meio-campo do Internacional. Sim, tu tem razão. Isso aí tu tá certo. Então, eu gostei foi dessa atitude. Se foi porque o Nonato não tinha condições, tal, não sei. Eu quero ver o que ele vai fazer para frente. Rogério, deixa eu dizer uma coisa que eu estava comentando antes do programa, que assim, as pessoas têm que refletir um pouco. E eu vou fazer uma comparação grenalizada aqui para expor o tamanho do abismo de como as escolhas que o Inter fez, inclusive de plantel, levaram o Inter a essa coisa que está murchando no final da temporada. O Internacional jogou até o momento um jogo a mais do que o Grêmio e fez 31 gols a menos. Cara, é mais do que o número de gols que o Inter fez no Campeonato Brasileiro. Mas é normal. Agora compara as defesas. Não. A diferença é pequena, filho. É justamente por isso. Eu até acho que o Grêmio no ano tomou menos gol que o Inter. Não, tudo bem. Mas o Internacional nunca foi um time equilibrado. Não, mas aí que eu vou te dizer, mas aí tem uma explicação que é o treinador. Pode ser, não sei. Mas tem uma outra explicação que é o seguinte: o plantel do Inter é mal montado. Ele é desequilibrado, é isso que eu quero dizer. Sou um jogador meia que fez um gol no ano. Qual é entendeu? o meia? O D'Alessandro. Um atacante como o Nico Lopes, que fez quantos gols? Me ajuda aí, talvez 5, 8. Mas vem cá, como é que tu quer um meia que não entra na área nunca? Não, fazer mas gol? Então, mas tu não está concordando que já não comigo, tem então, mais a mesma a montagem do força plantel, o Patrick não vai ser um goleador. Ele vai fazer um gol aqui, outro lá. Naquela confusão. Exatamente. Então, esse é o Inter... Quando sai a lista de relacionados, que a gente vai lá no hotel para acompanhar, a gente anota ali, meias, D'Alessandro e Sarrafiori. O resto, e um que nunca é escalado. Todos os outros jogadores são de lado, são não ou centroavante ou é volante. O Paredes tem mais gol anulado do que marcado. Eu nunca vi disso. É ou não é? Pelo menos se a tabela fosse por gols anulados, ele estava mas aí também não vai condenar o jogador porque os gols foram anulados. Eu fiz uma piada. Mas aqui eu estou dizendo o seguinte: o Internacional, os atacantes não fazem gol e os meias inexistem e os que jogam não fazem. Essa questão que tu está levantando do número de gols a mais que o Grêmio marcou. Não, eu estou comparando com o Grêmio, poderia comparar com outros, é que a diferença para o Grêmio é muito grande. É só pegar a tabela daqueles que estão na frente ali. Que a Nacional hoje está em 7º lugar. É só comparar com todos que estão ali. A diferença na pontuação não é tão grande quanto ela é. Não estou falando na pontuação, estou falando justamente nesses critérios. Basta ver
É por isso que eu digo que o Internacional sempre foi um time desequilibrado. Por quê? Porque ele não era um time que tinha uma boa defesa e um bom ataque. Porque sempre se preocupou muito mais em ser um time defensivo. Por isso que ele tem uma defesa quase igual ao do Grêmio. E esse é o ponto, né? Daí que se refere ao baixo número de gols marcados por parte do Internacional. Porque a ideia sempre foi essa, ser uma equipe com a ideia reativa. E o perfil das contratações do Internacional essa temporada demonstra isso claramente. À medida que você... Tu trouxe aqui até uma colinha? Eu trouxe aqui todas as contratações da gestão Roberto Melo. São 42 jogadores. Aí poderia ficar um programa inteiro aqui debatendo. Mas eu gostaria de falar muito mais do perfil das contratações dessa temporada, que se espelham em contratação de volantes e atacantes de lado. O Inter não pensou na contratação de um meia e sequer trabalhou na sua categoria de base colocar algum desses jogadores para ser um substituto do D'Alessandro, por exemplo. E tem alternativas. Tem o Zé Aldo, emprestou agora o Richard lá para jogar acho que está no Atlético Goianiense, não estou equivocado. Mas isso tem explicação, né, Thiago? Ô, Thiago, isso tem explicação. Na medida em que a direção renova para esse ano com o treinador do ano passado, aquele modelo de futebol fica aplicado. Não é só do treinador, Rogério. Se a gente for puxar 2018, a interação foi a mesma linha. Eu não estou dizendo que tenha sido só do treinador, mas foi um modelo de futebol que o Internacional adotou o ano passado, e na medida que ele renova... Fernandiano, né? Fernandiano. Sim. Ele é um modelo fernandiano, que é o modelo dos volantes. Mas é o modelo do Melo, que é a grande... Que é fernandista. A grande diferença que eu vejo, e que foi um mérito do Fernando Carvalho, o Fernando Carvalho também contratou muitos jogadores. Sim, sim. Mas o Fernando Carvalho tinha uma virtude. O Fernando Carvalho renovava a frota rapidamente, não deixava os jogadores ficarem no elenco. Arranjava negócio para os jogadores que não deram certo irem embora. Essa é a grande diferença. O Internacional hoje não consegue fazer esse processo rapidamente. Fica aí com vários jogadores que foram trazidos que não estão sendo utilizados, tá? E que a gente fica cogitando que daqui a pouco poderiam ser usados, até numa mudança de sistema de jogo. Mas eu vejo, Thiago, que por mais que eu discorde, eu vejo uma coerência nisso. Se eles aceitaram o modelo do ano passado, então eles vão continuar defensivistas e procurar jogadores de coerente é contratar o Cudê, por exemplo. Mas daí vale a menção. Com esses jogadores o mesmo Odair, quando ele assumiu o comando técnico do Internacional no ano passado, ele buscou algo novo. Ele tentou fazer o Internacional com toque de bola, tentou fazer um time mais propositivo e não deu certo. Por que não deu certo? Pelas características de jogadores contratadas pelo departamento de futebol do Internacional. Perfeito. Então uma coisa está ligada à outra. A visão de futebol mais do que... Tudo bem. Mas o ano passado... Eu vejo que é muito mais o treinador que teve que se adaptar às peças que estavam à sua disposição do que necessariamente o clube que se adaptou ao treinador. Mas vamos dizer... Eu também tenho dúvida se foi o treinador que teve que se adaptar às peças que foram contratadas. Porque se a gente pegar o Inter de transição, que é o Inter sub-23 campeão ontem dos aspirantes, o Koubakkini, ele não é um treinador que faz isso. E ele não tem jogadores com essas características. Mas só um pouquinho, jogou o tempo todo se defendendo, cara. Calma, não deixa eu nem falar. Não, mas tu tá falando que não é, pra mim é a mesma coisa, igualzinho daí. Se tu deixar eu falar, tu vai entender. E tu vai concordar comigo ainda. Ele não faz isso, não é a característica dele. O Inter foi campeão dos aspirantes 2017, sem fazer isso. Foi vice-campeão em 2018 sem fazer isso, sem ser um time defensivista, era um time extremamente ofensivo. Ele teve que se adaptar ao estilo da direção do Inter. Ah, entendi. O time de transição do Inter faz exatamente o que o time principal faz, não porque os treinadores têm essa característica. É porque a direção do Inter tem essa característica. Perfeito. Entramos no mesmo raciocínio. Foi isso que aconteceu para o ano passado. E aí o Odair pagou o preço. Foi isso que aconteceu o ano passado. Concordo contigo, aí estamos de acordo. Tá? E voltando ao que o Thiago disse inicialmente, que a proposição do Odair não seria essa, ok? Perfeito. Se adaptou. Na medida em que ele continua, e aí é que eu venho a minha crítica a essa imensa zona de conforto que se criou dentro do Internacional esse ano, em cima da terceira colocação no Brasileiro do ano passado. Ou seja, o treinador não procurou, junto à direção, forçar a direção para que mudasse. Exatamente, para que mudasse. Essa sempre foi a tua crítica. Mas a minha crítica é o modelo de jogo. Por isso que eu dizia desde o final do ano passado. Não, e a falta de ambição, tu falava isso. Mas por quê? Por quê? Porque eu entendia que no final do ano passado
tinha que ter agradecido ao Odair e trazer um treinador que pudesse mandar nessa direção como queria um time propositivo. O que foi? O Odair também se acomodou nisso, viu que essa era a proposta da direção e ficou todo mundo numa acomodação só. Ah, não, estamos disputando a Libertadores, estamos disputando a Copa do Brasil, e aí ficou até que chega e é eliminado para uma semifinal da Libertadores, perde a decisão da Copa do Brasil e acabou o discurso. Se esvazia o discurso. Então agora o Internacional está precisando de um treinador, e já deveria ter feito isso para esse ano, e essa foi a minha grande discordância com a direção internacional, porque eu via exatamente isso. O Odair, em começo de carreira, aprendiz de feiticeiro, ele não ia chegar e bater contra a direção. Ele não ia insistir que a direção contratasse outro estilo de jogador para montar uma outra proposta de futebol no Internacional. Aí ficou... Mas também passa um pouco pela... Tá, ok, concordo contigo e concordo com o Diogo, que disse mais ou menos na mesma linha que tu, que é uma visão da diretoria. Mas também tem momentos em que o treinador... e daí, é só para não parecer que é só culpa da direção, acho que o Odair tem as culpas dele, embora eu ache que Mas o Odair estava na dele. A nossa crítica pode ser a maneira como ele estava jogando e tudo, aí ele ter ficado acomodado. Não, algumas escolhas, em determinados jogos, por exemplo, contra o Goiás, em vez de tentar... Não, mas o maior problema do Odair... Vou dar um exemplo, o jogo Inter e Goiás, estava ganhando, jogando contra 10. Bavaresco, o Odair começou, o primeiro clube dele já começou num clube grande. Mas como é que tu quer que ele saiba tudo de futebol? Tudo bem, tá. Não, mas o Odair pagou ele não vai saber tudo. O Odair já foi, ok, né? Eu acho que ele não vai saber tudo de futebol, ele vai aprender muito. Mas o Odair pagou o preço pela expectativa que ele mesmo criou, né? Foi ele que levou o Inter para a final da Copa do Brasil, foi ele que levou o Inter a quase uma semifinal de Libertadores, então ele pagou o preço da expectativa que ele criou. Porque o Inter não tinha essa expectativa. Exatamente. E ele criou isso. Então ele paga o preço por fazer um bom trabalho. Aí eu comparo ele com um cara que teve a mesma trajetória no co-irmão, no caso co-irmão do Inter, né? O Grêmio. Foi o Mano Menezes, e o Mano Menezes conseguiu dar o passo adiante. O Mano Menezes teve uma trajetória muito semelhante à do Odair. Pegou o Grêmio na segunda divisão, só que até um pouco mais difícil, porque ele dirigiu o Grêmio toda a segunda divisão e teve aquela batalha dos aflitos, aquele negócio louco, entendeu? Ele teve culhão, segurou o time, muita gente queria tirar o time. Só que ali a direção, mesmo que errada, interpretou bem o... Não, e aí o Mano foi vice-campeão, tomou 5-0 do Boca, que não é vergonha, o Boca era muito melhor que o Grêmio. Claro. O Grêmio foi longe naquele campeonato. Assim como o Flamengo foi terceiro colocado. Em dois jogos, né? Não, 5-0 em 2 jogos. Não, tá, desculpe. Torcedor que eu sou gremista, não ia errar nisso. Mas é que eu digo assim, ó, o Mano Menezes teve a sua sequência na carreira e conseguiu ali, dali foi o início. Eu imaginei que o Odair poderia passar pelo mesmo processo. Só que o Odair, tu entendes, Bavaresco, eu acho que ele poderia ter feito isso. Mas é que desde que isso começasse porque perder 2020, não é problema. Em outro clube. Mas o presidente o salto dele era em outro clube. Mas o presidente Paulo Odoni, por exemplo, né, que era o presidente dessa época, que o Grêmio, para comparar, tá? Fazendo a comparação. Porque vale a pena. Quando o presidente Paulo Odoni pega o Grêmio e aí o Grêmio vai à final da Libertadores de maneira inesperada, completamente inesperada. Completamente, é verdade. Ele toma 5 na final, 2 fora e 3 em casa. O que o presidente Paulo Odoni faz? Ele assimila que o Grêmio não estava no lugar certo. Perfeito. Chegou no lugar que não era para estar, comemora o fato de ter chegado lá e diz pro Mano: olha, mano, eu sei que tu fez muito mais do que tu podia fazer. Obrigado. E continua. O que o Inter fez? Olhou pro Odair e disse: não fez o suficiente. Tu não fez o suficiente. Não, mas o Inter fez isso no ano passado, Diogo. Não, o ano passado fez isso. Não. O ano passado, o grande erro de avaliação para mim que teve, eu tenho batido nisso aqui, tá? Não quero ser mais chato do que eu já sou naturalmente, mas o ano passado, uma direção que tivesse um outro entendimento de futebol, não vou nem começar a falar em competência e incompetência, mas se tivesse uma outra visão de futebol, já teria enxergado naquele treinador iniciante, que é o Odair, e a gente não pode fugir disso, porque ele é um treinador principiante, mesmo que tenha sido assistente na seleção, ok, mas visto que aquele terceiro lugar era o teto do Odair, Só que, volto a dizer, como se criou uma grande área de acomodação entre direção, departamento de futebol e tudo mais, e incluindo aí o comando de vestiário, o que aconteceu?
A direção do Internacional disse, não, vamos renovar, continua-se o mesmo modelo. E, inclusive, agora tem que fazer uma leitura, Rogério, que a coisa está indo, na minha opinião, claro, não terminou, mas está indo pelas curvas que a gente está vendo, para o que era previsto antes de começar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo na frente, o Palmeiras em segundo e logo abaixo o Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai chegar em terceiro ainda. Talvez não dê tempo de pegar o Santos. Mas ok, o Santos em terceiro, o Grêmio em quarto. O que se previa no início do Campeonato Brasileiro? Exatamente isso. Que é bom time o Santos. Concordam? Ou estou falando alguma besteira? Não. Era isso? Talvez o Grêmio na frente do Santos. Talvez não chegue em função. Mas eu falei isso. Mas o Inter não está fora do que estava previsto. Eu falei antes de começar o Campeonato Brasileiro que o Internacional, por manter o mesmo modelo de tudo, não só de atuação em campo, mesmo modelo de tudo no futebol, exatamente, mesmo pensamento, não ia repetir o terceiro lugar do ano passado, porque ia estar envolvido em outras competições, ia ter outros focos e não ia conseguir chegar. E está se confirmando isso. Está se confirmando isso. O Internacional, se conseguir uma sexta colocação, tem que levantar as mãos para o céu. Tá bom, o que eu não tenho essa expectativa. Ele vai disputar, na minha opinião, acho que o Grêmio, a médio prazo, talvez não imediatamente, mas a médio prazo vai acabar passando São Paulo e Corinthians, e a disputa do Inter vai ser com os dois, com alguma, assim, igualdade de condições, eu diria, com o Corinthians. Em termos de qualidade, eu estou falando, tá? Porque o Corinthians também anda pelas tabelas. E o São Paulo um pouquinho melhor. Também. Não, eu digo, qualidade do jogador do São Paulo é melhor do que do Inter e do que do Corinthians, na minha opinião. Mas também não está jogando essa coisa Mas toda. O que é mais preocupante, e daí vale para os dois lados, vai para o lado do torcedor e para o lado da diretoria do Internacional, é que o Inter tem absoluta certeza que trazendo qualquer treinador, seja Cudê, seja Roger, seja Thiago Nunes, vai mudar para a água do vinho. E não é. E a declaração do presidente Marcelo Medeiros na quinta-feira, na minha visão, foi uma declaração completamente descabida em todos os sentidos. Primeiro, sem ideia de qual vai ser o treinador. Foi horrível. Se vai ser mais velho, se vai ser mais novo, se vai tratar... Não tem perfil, ele falou. Não tem perfil. Não, se ia ser tampão ou se já ia ser até o final do ano que vem. E o pior, Rogério, quando foi questionado a ele o que o Internacional poderia oferecer para um treinador para vir treinar o Internacional, ele citou o estádio, ele citou 130 mil sócios, ele citou o CT, citou a sexta colocação no Internacional, mas não citou nenhum plano, um projeto para o treinador chegar. Se algum presidente me chega com essa proposta, olha, nós temos aqui 130 mil sócios, nós temos um estádio maravilhoso, nós temos um grande CT, eu rio da cara dele, eu começo a dar gargalhada da cara dele. É por isso que eu disse aqui que eu não acredito, né, por pior que esteja o Vasco, que o Vanderlei Luxemburgo aceite vir para o Internacional e não renove. Mas não é ele, o Internacional já mandou 2 emissários para a Argentina para contratar. Não, tudo bem. O Internacional sentiu. O que não me surpreende. Isso já foi sondado antes, e a única proposta até onde eu sei que foi concretamente apresentada foi para o Roger. O Roger nega que tenha recebido qualquer proposta. Né? Que ele não aceitou que ele não aceitou nem negou, porque ele não recebeu nada. Um contato, assim, uma sondagem. Você aceitaria sair? Com o representante dele, né? Então, não, para o representante dele chegou a proposta, valores e tudo mais. Não chegou nada. Só perguntaram para ele, você aceitaria vir para o Inter? Ele disse, agora não. Foi isso não é proposta para mim. Isso é a mesma coisa que me ligarem e dizer assim, tu quer trabalhar comigo? Quero. Tá, pode ser esse ano? Pode ser ano que vem? A proposta de 300 e poucos mil não foi apresentada para o representante dele? Não. Alguém imagina, eu vou dar um exemplo aqui, ontem várias vezes... Mas não me surpreende, tá? Tu deu a informação aí que o Inter mandou 2 emissários para a Argentina. Sim, não, mas eu acabei de receber. Não, sim. Eu não estou discordando, eu só estou dizendo que não me surpreende porque o Inter manda para a Argentina 2 representantes para buscar 2 treinadores completamente diferentes, né? É verdade. Mas é o Inter, então não me surpreende nada. Assim como o plano A e o plano B do Brasil, né? Também são treinadores diferentes. Então... Porque eu vejo... Tudo igual para mim. Torcedores, muita gente, porque o Thiago Nunes tem que ser o técnico, tem que acertar para 2020. Pra quê? Para não ter respaldo também? Para ser o novo daí. O Atlético Paranaense era o Inter, era o mesmo time. Ganhava só em casa, perdia fora. E aí ganhou 2 jogos importantes fora. Ganhou um jogo do Flamengo e ganhou... Na verdade não ganhou, empatou, né? Mas fez o mesmo resultado. E ganhou o jogo do Inter na grande final, o segundo jogo aqui. E só. Porque pro Boca ganhou em casa e perdeu fora sempre. E todos os outros jogos foi assim. Sim. E me surpreende inclusive também. A mesma do Grêmio, perdeu aqui de 2-0. A diferença é que o Atlético tinha
pontas melhores que o Inter. Jogadores o melhores no centroavante- contexto. Não, mas o estilo de Não, mas- futebol do Thiago ele faz aquela saída, tanto que ontem tomou um gol assim, a saída de 3 que se chama, né? Que não foi ele que ensinou pro time. Não, né? foi o Fernando Diniz. Lavou piana, pode ser? Não, Isso, mas isso é um exagero, os treinadores. A Argentina tomou um gol na Copa do Mundo o Internacional, também, com essa frescura. Alguém imagina, O goleiro não queria dar um bico para frente. Alguém imagina, ontem o Atlético tentou fazer isso também e tomou gol por causa disso. Sim, teve um que quase tomou pior, né? Então, assim, alguém imagina o Internacional no Beira-Rio de uma hora para outra, com uma semana de treino, que é o que eles estão programando, é o seguinte, contrata o treinador, ele vem domingo, trabalha de segunda, que a semana que vem tem o jogo no meio Libertadores. E aí vai dar todo o resultado. E aí, no domingo, ele já vai... dentro dos- Sabe por que não dentro vai? dos Porque três, a principal jogada do Inter é o Cuesta pega a bola na zaga e lança o Nico Lopes. Gente, a fatia. principal jogada do Inter. Mas É a principal jogada do Inter. continua sendo a mesma desde a época do Argel, só mudaram Pois os é. atores, né? E Não, pode vir o melhores, Guardiola que Não, vai ser. tudo bem, mas é a mesma Trocou o coisa. Paulão pelo... Só um detalhe. Dentro dos 3 nomes citados, talvez o que a mudança seja menos traumática seja a do Cudê. Porque o Cudê, ele faz muito com pouco. O Rosário que eliminou aqui o Grêmio, não, era um time que tinha grandes limitações. É verdade. E Mas ele tá treinador. Não, por isso que eu falo. Eu acho que tirou Herrera, dentro né? dos trabalhos, porque o Almiron e o Olan... atacante tirou Herrera deles, do Rosário. E o Rubem, né? Esse aí também, não é? É? Marco Rubem também. Marco O Rubem Ariel é. e o Olan é dessa loucura aí que o pessoal não gosta. De sair com goleiro, de voltar com goleiro, de voltar com ponta. Tanto que o destaque do Lanús que enfrentou o Grêmio era o Andrade, que saía até a intermediária de defesa com o goleiro, bola né? dominada. Sim. Né? Então, A informação só sobre é o menos traumático dos 3 aí. informação o Cudê. sobre o Cudê, eu tô lendo aqui no Twitter do Leandro Bess, repórter da 0 Hora, a informação complementar que ele dá sobre a busca do Inter pelo Cudê, dá conta de que o Cudê teria como uma espécie de auxiliar técnico o D'Alessandro. Por conhecer, até vou ler aqui para não ser as minhas palavras. O D'Alessandro acumulará, ele diz assim, ó, caso o Cudê seja contratado, o D'Alessandro vai acumular uma espécie de cargo de auxiliar até o final do ano, uma vez que o Cudê não conhece todo o elenco do Inter. Tradução, você não continua Cara, eu mandando. acho Vai muito continuar grande. mandando. O Internacional, a primeira coisa que o Internacional tem que fazer é, volto a falar, dar uma placa de ouro. Mas é legal que pelo menos estão indo contrário àquilo que o Fernando Carvalho pensa, né? O Fernando Carvalho deu uma entrevista aí no final de semana dizendo que ele não contrataria um técnico Tá, argentino estrangeiro, né? será que daí não era pra causar o efeito reverso? Eu tô começando Do tipo com essa assim, dúvida. se nos afastamos eu vou falar que eu não quero treinador estrangeiro pra todo mundo cair de pau em cima e vão lá e façam o que eu quero. Eu tô com esse Porque lá no início eles queriam... Aí é demais, né? Não, aí não pode ser. Aí Mas não é, o que eu tem não que fazer é duvido, dar essa eu placa não de duvido. ouro pro D'Alessandro, tá? Ok, muito obrigado pelo O Cudê e serviço o D'Alessandro prestado. jogaram juntos no inío dos anos 2000. Mas aí já o Internacional está errando. Se vai buscar, né, o Cudê porque é amigo do D'Alessandro, o D'Alessandro vai continuar O mandando. Internacional devia mudar de novo para Tanto Hogwarts, é que se a gente- escola de bruxaria. Se a gente se lembrar, no meio do ano surgiu Contrata o Harry Potter. surgiu uma informação que o Racing estava interessado no D'Alessandro para a disputa da Libertadores do ano que vem, porque o Cudê queria o D'Alessandro. Agora a informação inversa. continua tudo mal parado no Internacional, porque aí consultaram o D'Alessandro de novo e, meu Deus do céu. Ó, torcedor colorado, a coisa tá osca. As informações, elas vão fechando e tudo continua sendo o D'Alessandro. Pelo menos é melhor que a situação do Guto Ferreira, viu, Rogério? Porque o Inter pagou multa pro Bahia para tirar o Guto Ferreira. Sim, mas Ah, mas agora... isso aí o Cudê não tá, tem multa. Isso aí Cudê o não tem Cruzeiro multa fez com o Rogério C. mas é que daí para trazer o Cudê não precisa pagar multa, pelo E menos. vale uma menção também, né? Que barbaridade. Teve um momento, o Internacional foi atrás do São Paulo e fechou com o Argel em Santa Catarina. Então calma lá também, né? E mandar emissário para ver o Cudê é muito bacana e muito bonito. Mas às vezes não fecha o negócio e vão para uma outra via de Vamos lá, tem muitas mensagens dos nossos telespectadores, quero dar a vez para o máximo possível aqui. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, que é cliente Banrisul, né, com toda a segurança. Se você não utiliza ainda, baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo o Banrisul Digital. Porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Mensagem do Sesc e já voltamos. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site
sesc-rs.com.br/conexão de ideias. E amanhã o Gustavo Borges vai estar novamente aqui no estado, mais precisamente em Canoas. Amanhã, terça-feira, dia 15, a palestra do Gustavo Borges em Canoas. Você entra no site do Sesc, tem todas as informações, valor de ingressos, se tem ingressos ainda, evidentemente, mas vale a pena a palestra do Gustavo Borges. Vai ser no centro de eventos do Shopping de Canoas. A palestra amanhã dentro do circuito Conexão de Ideias do Sesc da FEComércio. Os nossos amigos internautas aqui, o Sérgio Luiz Rite Moreira está dizendo: mesmice de sempre, mudou os jogadores a 43 do segundo tempo, que foi o Wellington Silva que entrou, né? Escalou mal, Rogério, nesta não fecho com você, tal. Nosso problema é direção de futebol, da base, Biotri, vamos aproveitar quantos jogadores? Está fazendo referência aos que já são mais do que base, né? Porque o aspirante é até 23 anos. Mas se pegar do time que foi campeão em 2017, praticamente nenhum foi aproveitado. Pois é. Um só. Jogou 11 minutos. O Rodrigo Pinheiro de Lima diz: só mestres no programa hoje, show, muito obrigado, Rodrigo. Grande Rodrigo. O José Luiz Sandri diz: o Inter peca, como todos os outros times brasileiros, que não aposta nas categorias de base e fica insistindo em jogadores de empresários e com idade avançada, como é o caso do D'Alessandro, o Wendel e outras posições também. Quem mais que está conosco aqui? O Humberto é sobre o Grêmio, vamos falar em seguidinha. Tá? O Amilcar Santos está nos dando uma paulada aqui. Ele está dizendo, mas ainda bem que a gente fala besteira e tu nos assiste, né, Amilcar Santos? É bom isso aí. Né? Quanta besteira estão falando, se não fosse esse cara atuando como estão atuando contra o Inter, estaríamos no 3º ou 4º lugar. E o Grêmio está nesta posição, pois só pegou um naba nesse retorno do campeonato. Vocês devem estudar um pouco mais de futebol. Está nos dando essa chinelada do Amilcar. Mas eu queria dizer para o Amilcar que eu achei que eles estavam jogando o mesmo campeonato. Porque eu vi não, né? O Inter joga contra uns times e o Grêmio contra outros. É isso? As nabas, só o Grêmio que pega. O CSA é a seleção brasileira. De repente, a diferença do Santos, né? Que faça meu favor. O Grêmio tocou 3 no Santos lá e a naba veio aqui e o Inter não ganhou da naba. Deixa eu ver aqui na minha watchpart quem mais que está conosco. Meu de cabeça inchada, deixa aí. O Alexandre Mercante está dizendo: o verdadeiro culpado de tudo continua no Inter. Saiu o Odair, vão sair jogadores, virão novos jogadores e o responsável dessa lambança toda não é punido. Estou falando do vice-futebol Roberto Melo, o que é despreparado para montar um grupo capaz de conquistar títulos. Tá? D'Alessandro 3 em 1, jogador, árbitro e agora auxiliar técnico, diz o Alexandre Hofmeister aqui. Essa é boa, você está talentosa. O Valder Marques continua acreditando, vamos Inter. Muito bem. Bom, esse é o Internacional, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, cheio de, eu diria, até mais de incoerências e que, pelo que está pintando aí de informações, vamos continuar assim. A não ser que daqui a pouco o Rodrigo Caetano surpreenda e ele seja o comandante de todas as ações no futebol do Internacional. Mas já não foi ele que viajou para tentar o Cudê? Ou seja, não sei se é ele que manda no futebol. Né? Pois é. Bom, tu está ironizando. Não, porque se sou eu que mando, vou eu, né? Quem é que foi? A informação da 0 Hora é que foi o Roberto Melo e o Dave Bandeira, que é o gerente de mercado do Inter. Que foram lá na Argentina. Isso. Mas especificamente para o Cudê ou para o... A informação que a 0 Hora dá é que foram negociar com o Cudê. Que teria, segundo... isso sim. Isso. Mas digo, teria um plano A e um plano B e os dois hablam, né? Não, Cudê e Roland. Se não der o Cudê, vamos falar com o Roland. Só que aí que tá, né? É o Cudê que propõe jogo e o Roland que se defende até não poder mais. Vamos lembrar
Grêmio Independiente, a final da Recopa 2018, né? O Independiente se defendeu contra o Grêmio no Libertadores de América e se defendeu em Porto Alegre, com 11 dentro da área. Eu acho que esse primeiro aí, qual é o nome completo dele? Eduardo Cudê. Eduardo Cudê. Não. Ariel Roland. Daniel. Ariel. Isso, ex-treinador de hóquei, né? Esse era manobra diversionista. Para se ficar especulando e dar espaço para a direção ir no Cudê. Mas o Cudê disse que não sai, né? Ele deu uma entrevista dizendo que ele não sai. Tudo bem, aí vai depender do D'Alessandro. Por tudo isso que vocês falaram, vai depender do Não, D'Alessandro. só deixa eu dar um dado aqui, né? Ele tá... Não é figura de linguagem, ele tá disputando o título argentino. Exato. Então, assim, campeão em disputa. ele, além de ser o atual campeão, ele está ainda na briga. Muito diferente do Internacional. Tem contrato até junho de 2020 e o contrato não tem multa estipulada, né? Isso aí não seria... No rompimento do contrato, o Inter vale não precisaria, em tese, pagar ao Racing. E o que vale a menção, né? O calendário do futebol argentino começou agora há 2 meses, né? Porque é diferente, o futebol europeu. Tanto que ele tem contrato até junho do ano que vem. Né? Isso, porque recém começou a temporada no futebol argentino. Bom, E o Ariel Roland está livre no mercado. Mas eu acho que o Ariel foi manobra diversionista. Pelo menos os dois são no mesmo bairro, né? Por todas essas circunstâncias. Um estádio atrás do outro ali. Né? Essa D'Alessandro dependência que tem o Internacional para tudo, tá? Acho que vai, realmente, o nome era o Cudê desde o início, foi só... Mas se já está ali do lado do Racing, eu daria um pulinho independente e tentaria o BKSS. Eu gosto do BKSS. Fez um belíssimo trabalho em defesa e justiça, que chegou ao vice-campeonato. Mas não foi aventado, por enquanto. Mas se é para tentar um que está empregado e o Cudê tá fechando, olha, eu gosto bastante do BKSS. Bom treinador mesmo. Só tem uma coisa, né? O Roberto Melo, acho que, em tese, não poderia estar negociando, né? Ele não está suspenso? Pois é. Não sei como é que o pessoal fiscaliza isso aí, mas... Se é que fiscaliza, né? Se é que fiscaliza, Eu acho que a fiscalização é só para dar coletiva. E não se sabe qual é a extensão da punição, né? Se é só dependência do clube, se é só assinar documento. Então por isso que ele podia ir à Argentina, né? Porque daí é fora do Brasil, né? Não, eu acho que até a dependência do clube ele pode frequentar. Eu acho que ele só não pode estar assinando documento. Não pode ir no vestiário, né? No dia do jogo, não pode frequentar a zona mista. Bom. E convenhamos, é um ganho para o E não Internacional. pode dar né? entrevista. É um ganho isso é para o bom. Internacional, né? Isso é bom. Ganho para o Internacional. Eu gosto disso Ele aí. tem que fazer a manobra política porque ele é o sucessor, o candidato. O Inter né, vai ano tentar que vem. reduzir essa punição. Eu conversei na sexta-feira com o vice-jurídico do Inter, o Qual é o tempo de punição? Dr. Gustavo Jurgen, 30 dias. 30 dias de suspensão ao Roberto Melo. Esse julgamento saiu na sexta no STJD. 30 dias de suspensão para ele e o Guerreiro ficou 2 jogos. Mas 30 Cumpriu dias já o é segundo pouco. contra o Santos. 30 dias é pouco. Mas aí o Inter vai tentar reduzir ainda esses 30 dias. Mas quem é o Tá preocupado que seja... É Só o um Gustavo pouquinho. Jurgen que vai... O vice-jurídico é ele. Então, Posso fazer uma observação Quem aqui, representou Bruno? o Inter no STJD foi o Dr. Rogério Pasta. Essa punição do sim. Guerreiro, como ele está convocado, Já contou. Já contou. não deveria contar. Não, Já já contou. conta. Um jogador toma Conta do terceiro mesmo cartão jeito. amarelo, ele está convocado com suspensão. Conta. Porque não deveria contar. Conta do mesmo O jeito. Everton também fez isso, Conta do tomou o mesmo terceiro jeito. cartão Não, e sim, foi sim. viajar. Mas conta, tá errado. conta do mesmo jeito. Mas Não, se não é que esse... está errado. Na tua ótica está errado. Dentro do campo jurídico está perfeito. Sim, eu estou dizendo que, na minha opinião, moralmente está errado. Porque mas o o- cara não está a serviço do clube. Ele está, isso vale para o Cebolinha e vale para o... Agora o... E se o cara é cortado da seleção e volta? Aí não vai jogar, Aí tá ele vai punido. cumprir a suspensão porque ele está a serviço do clube. Daí é muito... Não, mas é a minha visão. Tá? Eu não estou dizendo que a lei está Sim, errada, sim, eu estou sim, dizendo sim, que eu sim. penso diferente. Agora, o Gustavo Jurgen já era o vice naquela demanda lá contra o Vitória também, que não deu em nada, né? Do lado... Não me lembro. Não, Já o era? vice era o Giovanni Gazen e o Gustavo Jurgen assume com a troca de diretoria. Não, mas teve- quando vai... Mas quando vai na Porque a demanda já estava feita, né? Mas quando vão lá no arbitral, É o Gustavo na Suíça, Jurgen. era o Não, Gustavo mas Jurgen. quem viajou não foi ele, né? Ele nem se envolveu nisso, né? Quem fez todo o processo foi o escritório do Dr. Daniel Cravo e Rogério Pasto. Sim, não, mas o Gustavo Jurgen era o vice já jurídico do Não, tudo Internacional. bem, mas Era quem ele- faz o processo ele são os que advogados conduzia. que o Inter contrata, né? Ele conduzia tudo. Bom, vamos passar para o Grêmio aí.
porque vamos falar de coisa boa, né? O Grêmio tomou conta do Horto, porque o jogo contra o Cruzeiro dos 4-1 também tinha sido no Horto. Né? 8-2 o Nem São. Dom Pedro, né? Gosta tanto da Independência. Olha, A dona Lúcia Independência. largou essa aí ontem. Dentro do Independência lá. O que eu gostei do jogo do Grêmio foram algumas circunstâncias. A primeira, aparentemente o PP é um jogador mais maduro a cada rodada que Tá passa. evoluindo, né? Ele tem amadurecido. Aí o Tassiano não, né? Está sendo um jogador que a gente sabe. Mas não é da função. Ele não é um não é da atacante. função, não é isso. Um jogador. Mas ele errou. Um jogador tem que ter noção. O Luciano noção. estava do lado, ia fazer O Luciano e o PP. Tinham Tá, mas o dois Grêmio faz jogadores. 4, não é esse o problema, né? Passa. Não, mas é que de repente quem garante que no 0-0 Não, mas eu posso te garantir uma coisa. Que o Renato. Sim, No claro. 0-0 ele não vai entrar. Eu garanto pra ti. O detalhe é o seguinte, né? O PP amadureceu. bom, no 0-0 contra o São Luís, o Tassiano perdeu e o Renato Bom, o chegou. Renato Ele enlouqueceu até a mãe. Nós ficamos uns 2 meses sem jogar. Exatamente. O PP evoluiu bastante, um jogador que está amadurecendo, na minha visão. O Jeromel é incontestável, Nossa, como né? jogou É um o Jeromel. zagueiro que muda todo o sistema defensivo do Grêmio. E aquela alteração foi preparação já para o jogo contra o Flamengo? Foi um teste, mas que não deu certo, porque o Casares foi expulso. Aí o Não jogo... deu certo porque não foi, digamos assim, necessário. E o Não foi Grêmio, exigido, o Grêmio né? fez um gol com 4 minutos no segundo E tempo, né? mesmo que tenha sido preparação, a Não mim dá me certo. deixou assustado. Mas não vai ser ele. Porque em 2 saídas de jogo ele errou o passe. Isso, perfeito. E imagina a pressão... Consecutivas. Imagina a pressão de ter no jogo contra o Flamengo, onde a qualidade técnica é muito superior. maior que o Atlético Não, e Mineiro. a pressão na bola E também. outra, o Galhardo é capaz de fazer o impossível, né? Jogar mal e ainda fazer aquele gol inacreditável. Não, o Galhardo né? é muito Que aleatório. ele fez. E Agora, mudar a física, né? Agora, tudo isso que eu falei são coisas que eu vi. Agora, o que mais me chamou a atenção é como o Luan consegue crescer a cada jogo. E talvez aí tenha sido um erro do Grêmio, e eu não vou criticar porque não é o momento para tal, né? Talvez o Grêmio Mas tivesse vocês uma acharam outra... que o Luan jogou Não. uma enormidade? Acho que ele jogou bem de novo. É melhor do que tinha jogado em Porto Alegre contra o regularidade. Corinthians. Tá Regularidade. perguntando ou tu tá... Não, se o Luan jogou... Não, eu acho que ele foi o principal jogador do Grêmio, disparado. Acho que ele jogou normal. Não, ok, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o normal do Luan até 5 jogos atrás, quando ele estava Isso. reserva do Jean-Pierre, era um normal muito ruim. Era um normal abaixo. Porque não vamos esquecer que o meio-campo continua ficando vulnerável. Enquanto estava 0-0, o Paulo Vitor fez pelo menos 2 defesas Não, mas antes aí disso de o Grêmio milagre. poderia ter feito um Com também. o próprio Luan. O próprio que roubou a bola que e- o goleiro fez uma defesa. Mas não, o que eu quero dizer... Mas, Não, mas se o Paulo Vitor faz defesa, Aí- eu também faço. Aí como tem o que ter Grêmio- uma efetividade muito grande. É como o Grêmio joga. O Jean-Pierre jogando, que eu sou fã do Jean-Pierre, jamais, eu não acho que ele poderia... É um jogador de uma qualidade superior, não pode sair do time, não sei o que o Renato vai fazer. Mas só o que eu ia dizer é o seguinte, enquanto o Jean-Pierre estava e não estava o Luan, também acontecia. E vou dar como exemplo o jogo lá contra o Atlético Paranaense, e que a defesa do Grêmio foi vulnerável. Aquele jogo do Atlético é um ponto fora da curva. Ok, mas aconteceu várias vezes. O que eu quero dizer é o seguinte, é uma coisa do jeito do Grêmio jogar. Ele se expõe. Isso foi dito pelo Renato, muitas vezes os zagueiros ficam no mano e é como o Grêmio joga. É da essência. E É outra- que nem aquelas pessoas que tu conhece. Ele é tão expansivo, mas fala umas bobagens. É verdade. E o Mas é que confia nos zagueiros. O esquema do Grêmio permite isso, porque tem 2 zagueiros que Exatamente, são muito bons. ele é que é o montado nesse Jeromel, sentido. que é o Quando Cano. joga os dois... Quando joga os dois, quando não joga você tem algumas complicações. Não, e tem um outro detalhe que eu vejo importante sobre o Luan, é que assim, depois que o Jean-Pierre machuca e que o Luan assume a titularidade, o Grêmio faz uma série de bons jogos. Por culpa do Luan? Tá invicto Não. com o Luan. Não é por culpa do Luan. As boas atuações ajudaram o Luan a melhorar. Perfeito. Então ele foi bem quando entrou jogando bem contra o Corinthians, ele jogou bem contra o Santos fora de casa, ele jogou bem ontem contra o Atlético Ele jogou no Mineiro. 6x1 contra o Avaí, foi ele o jogou principal contra o jogador do Avaí Mas o bem 6x1. dele é melhor, o bem dele é melhor do que o bem do Jean-Pierre? Pra mim é. Pra mim é. Bom... Eu acho que não, porque o Jean-Pierre para É mim... diferente, Rogério. Tudo É bem, diferente. mas Eu o acho Jean-Pierre que para é- mim é um jogador que dá mais consistência no meio campo que o Luan. Mas Sim. aí tem uma coisa, Rogério. Tu tem razão. Depende de Mas quem o vem Luan, depois. o Luan, ele tem, desculpe, o Luan, ele tem uma coisa que o Jean-Pierre ainda não tem, tá? E eu sempre falei sobre isso aqui. Só que ele vinha mal, então não dá para defender e contra Só o os que é loucos. a verdade.
como eu. Mas assim, o Luan, ele tem o respeito e o temor do adversário. Isso faz muita diferença. E isso faz diferença, inclusive, vai fazer diferença no Maracanã. O que eu estou falando? Não é que o Jean-Pierre não possa fazer algumas coisas que o Luan faz e até outras melhor. É que o cara vai... o Luan tu não pode deixar livre. O Luan, ele é meio... Ele parece que não está no jogo, daí ele pega uma bola e quando tu vê, ele aparece, cara. Eu não sei, eu sou muito fã do Luan, então... Pra mim, o jogo de ontem... Eu não tô nem falando pelo jogo de ontem. Não, mas vamos pegar só o jogo de ontem para ajudar nisso aí. O Luan poderia não estar fazendo um grande jogo. E eu acho até que ele não fez os jogos espetaculares do Luan que a gente está acostumado. E eu já sei por quê. Contra o Santos ele jogou mais. Exato, mas é assim, ó. O que o Luan fez no jogo? O Grêmio estava afogado no meio, ele abria o time. O Grêmio estava no 11 contra 11, hein? Isso. Aí o Grêmio fez 3-1 no Atlético Mineiro. O que é natural? O Atlético Mineiro ir para cima. O que o Luan fez? Botou o Casares na rua. Não, e assim, ó, ele teve uma sabedoria, porque se ele finca o pé no chão, Rogério, quebrava a perna. Então, assim, eu acho que o Luan ele conseguiu amolecer o pé. Mas não botou o Casares na rua. Não? Não. Foi um lance... Não, ele quis dizer o seguinte, ele fez uma jogada, ele foi na bola, ele disputou uma bola que o Grêmio já estava ganhando de 3-1, ele podia não ter ido. Quem se colocou na rua foi o Casares. Claro, tu tem razão. Se fosse qualquer Não foi outro uma jogador, o Casares não ia provocação, naquela bola ali. Não ia naquela bola daquele jeito. Não, isso eu já não sei. Mas o que eu Acho quero que dizer é não. que Eu acho que iria, o mérito dele, Rogério, naquela jogada foi não ter desistido da bola. O Luan não desistiu de nenhuma jogada ontem contra o Atlético Mineiro. E ele não vinha fazendo isso. Isso? E e nesse sentido que eu digo que ele melhorou. Eu acho que tem uma coisa interessante a se observar, e eu já tinha falado sobre isso. Antes de acontecer, que a gente tinha que prestar atenção, e depois que aconteceu, eu falei de novo. E aí, especialmente depois do jogo de ontem, é que eu retomo esse raciocínio. A diferença que dá ao time do Grêmio a condição do ataque tendo o Tardelli e o Luan juntos. A movimentação de ontem frente... Ontem teria sido 6 ou 7. Exatamente. O André, ele trava o jogo do Luan. Ele só fez uma jogada. Ele trava o jogo do Luan a todo tempo. Não, ele tem razão. Eu observei isso no jogo. E ontem teve uma jogada, Rogério, em que o André conseguiu dar andamento à jogada. E é por isso que o Luan não consegue ver. Foi gol. Também por isso o Luan não consegue ver. Mas quantas morreram no pé dele, inclusive no primeiro tempo? Também por isso o Luan não consegue ver. Mas esse levantamento tem que ser feito também com o Luan. Quantas jogadas que o Luan errou? Não, quantos passes errados? Muito menos. Mas claro que vai ser menos. Mas não é o erro de matar o ataque, como só o André um pouquinho, faz. deixa eu só lembrar que o Gustavo Borges vai estar amanhã, né, no circuito de palestra Conexão de Ideias, uma promoção do Sesc, Senac, FEComércio, em Canoas. Então, acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br, para ter mais informações aí. Vai ser no shopping em Canoas, amanhã a palestra do Gustavo Borges. Vamos à mensagem do Zafra e voltamos para o encerramento do Virando o Jogo. Segunda-feira é bom passar no Zafari, início de semana. O José Luiz Sandri está dizendo que o Grêmio precisa urgentemente procurar um substituto para o Maicon, que é o que faz o time jogar, mas sofre de lesões crônicas. Ontem ele foi substituído e os coleguinhas lá de Belo Horizonte, que não sabem da realidade, se surpreenderam que o Maicon já estava fazendo gelo no joelho. Aquilo ali é o padrão. Pô, aquilo é o normal. Ele não consegue nem caminhar, né? Repórter tem que ser Mas bem jogou informado. demais, né? Ele disse que tem dores para caminhar. O Carlos Henrique Gutierrez, quando falarem sobre o Grêmio, gostaria de saber a opinião do Diogo Rossi, se o Guilherme, que está no Sport Recife, poderia retornar para ser mais uma opção para o ataque. O Grêmio me parece que meio que desistiu do Guilherme. Não, o Guilherme tem contrato até o final do ano, o Grêmio não vai renovar o contrato, já deixou claro isso, e tem outros clubes interessados. E tem outros jogadores para voltar mais qualificados. Na minha opinião, por exemplo, Tony Anderson. E hoje o Guilherme voltando travaria a ascensão de um cara que está crescendo, que é o PP. Pois é. O Guilherme já foi emprestado para o Botafogo. Foi bem. Chapecoense. Foi Chapecoense. Aí não foi tão bem. Curitiba e agora está no Sport. Mas daí tá bem. Aí, curiosamente, a dupla de ataque do Sport é do Grêmio, né? Hernani, Brocador e Guilherme. Pois é.
Não, é que eu digo, me parece que quando o jogador é constantemente emprestado é que o clube já não tem muita expectativa. O Tony Renato Anderson até foi tentou. diferença. O Renato até tentou dar uma força para ele e não conseguiu, né? O Tony Anderson foi agora, até no meio do ano, acho, até que ele Isso, jogou. meio do ainda. ano. Tony Anderson tá... O Kleber Araújo está falando que ele viu o Grenal de ontem, tá? E que ele gostou de alguns jogadores aqui, que ele faz uma relação que poderiam ser utilizados já imediatamente. Mais ou menos aqueles que a gente vem falando aqui, o José Aldo tal, e outros jogadores que podem ser colocados no grupo principal do Internacional para ficar. Como o Renato faz no Grêmio. Né? No Grêmio também. Quantos jogadores primeiro... ele cita? Tu sabe? Tu consegue numerar? Quantos? Ele está citando uns 4 jogadores aqui. O zagueiro, o Eric pra ele também, o alemão, o Eric, tem 23 o Fábio anos. Alemão, o Keller, que é o goleiro. O Goleiro é muito Keller, bom. mas aquele é já- novidade. já- né? Goleiro é muito bom. Já estamos estourando o programa, lembrando para vocês que às 9 da noite tem o Dois Toques com o comando do Cadu Oliveira e nós voltamos com o Virando o Jogo amanhã, 1 da tarde, logo depois do RDC Esporte, que tem o comando do Paulo Brito, tá certo? Muito obrigado a vocês aqui que compuseram a bancada. Nós voltamos amanhã, então, 1 da tarde, com o Virando o Jogo aqui pela RDC TV. Muito obrigado. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.